Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediais. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre um primeiro ano de estudos de preparo para a prova de residência, para o vestibular, para os estudos de alguém que já tentou alguma vez a prova e agora está estudando para prestar novamente. Então, tanto na minha época de cursinho para prestar o vestibular, quanto na prova de residência, eu tive mais de uma tentativa, não passei de primeira. E por causa disso, muita gente me manda mensagem perguntando: Fábio, o que você fez de diferente do primeiro para o segundo ano de tentativa? Quais foram os seus maiores erros no seu primeiro ano de tentativa que você não repetiu no segundo? Então vamos lá responder a essas perguntas. Para mim, qual que é o ponto mais importante dessa discussão? Todos nós entendemos que o trabalho de um ano de estudos não é perdido. Não é porque vira o ano, então foi 2019, agora é 2020, que você esqueceu tudo que você aprendeu durante um ano inteiro. Ou seja, nós não voltamos à estaca zero, nunca. Pelo contrário, nós temos que entender que o trabalho deve continuar a partir dali, de onde nós paramos, e evoluindo. E por que eu acho isso muito importante de ser compreendido? Porque o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo no segundo, terceiro ano de tentativa para um concurso é estudar tudo exatamente da mesma forma. Então ela vai para o mesmo cursinho, utiliza os mesmos cronogramas, vê as mesmas aulas. Tem pessoas até que refazem todos os cadernos. Ou seja, qual que foi o objetivo dela ter feito da primeira vez se agora ela vai refazer tudo de novo? Enfim, para mim esse é o maior erro. A rotina e os conteúdos se repetirem exatamente da mesma forma. Porque se você estuda exatamente da mesma forma, exatamente os mesmos conteúdos, como é que você vai querer resultados diferentes? Não, para a gente poder evoluir, nós temos que expandir nosso conhecimento, nós temos que ver detalhes que nós não tínhamos visto antes, temos que aprender coisas novas. E eu sei que isso muitas vezes é difícil, porque é pedir para nós sairmos da nossa zona de conforto. Aquilo que nós já conhecemos, que nós já fizemos, é muito mais fácil de repetir, é muito mais fácil de ir no automático daquela forma. Só que não é isso que vai fazer a gente evoluir. Nós só evoluímos quando nós nos deparamos com desafios novos. E sempre que eu falo sobre esse assunto, eu tento explicar um ponto bem importante em relação aos cursos e os materiais que nós usamos. Qualquer cursinho, seja ele presencial, seja online, seja para o vestibular, seja para residência, sabe que o público que eles vão atender é muito heterogêneo. Por exemplo, tem pessoas que vão se matricular que não tem uma base muito boa ainda não viu todo o conteúdo. Por outro lado, tem gente que já está na terceira tentativa, já viu os conteúdos mais de uma vez. Tem pessoas que vieram de outras áreas, faz tempo que não estudam. Tem pessoas que têm mais dificuldade em uma determinada matéria, outras mais em outra. Enfim, é bem heterogêneo. E é inviável para um curso que atende tantas pessoas de uma vez fazer algum programa que atenda cada uma dessas necessidades especificamente. Então o que acontece? O curso, sabendo dessa diferença entre as pessoas que o procuram, tem que pegar e fazer uma média, ou seja, fazer meio que um curso padrão que não vai desagradar muito ninguém. Claro, eles fazem isso de uma maneira bem pensada, pensando nos assuntos que mais caem, quais são os mais importantes, colocando exercícios legais. Não é a qualidade do material que eu estou falando aqui, mas sim que acaba tendo que encaixar todo mundo em um tamanho único. Para quem está no primeiro ano de estudos, no geral, se seguir esse curso padrão, vai se beneficiar. Porque como essa pessoa ainda está na fase de formação de uma base, ela ainda não sabe o que ela não sabe, não tem uma noção tão profunda de quais são as dificuldades dela, quais matérias são mais difíceis, quais são mais importantes. Então, se ela seguir esse fluxo do curso, ela vai acabar vendo um pouquinho de tudo e vai formar uma base legal. Então é muito comum nós vermos esse tipo de depoimento. Ah, o meu primeiro ano de cursinho foi para eu entender quantas matérias existiam. Nem sabia que existia tanta matéria, eu saí do ensino médio muito cru, então não sabia um monte de coisa de física, não sabia um monte de coisa de química. A mesma coisa para a prova de residência. Ah, eu não tive uma base muito boa, então o primeiro ano de cursinho foi para eu ver assim um pouquinho de tudo. E isso é ótimo. Esse é um passo essencial, nós criarmos uma base forte. Porém, se a gente não passa na primeira tentativa, a história já muda um pouquinho. Porque como eu falei no começo do vídeo, agora nossa evolução continua dali, não volta para trás, entendeu? Então aquela pessoa que chegou lá no primeiro ano de cursinho sem base nenhuma, sem ter visto um monte de conteúdo, agora ela não tem mais essa desculpa. Agora ela já viu um pouquinho de tudo, agora ela já criou uma base inicial. Então agora ela já tem mais condições de falar o que ela sabe, o que ela não sabe, o que precisa melhorar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos dela. Isso vale não apenas para o conteúdo em si, mas também para a forma de estudar. Mas nas tentativas seguintes, nós temos que levar toda essa experiência. Então, algumas mudanças que eu vejo que são muito importantes nos anos seguintes de tentativa. Em relação à matéria, eu acho que é muito importante nós sabermos priorizar
alguns conteúdos específicos. E como saber o que priorizar? Eu gosto de usar dois critérios principais. Então, o que é mais importante para a prova e o que eu não sei. Então, se você quiser fazer uma lista mesmo escrita de coisas importantes para a prova, coisas que eu não sei, pode até deixar mais visual, mas só para explicar mais ou menos. O ideal é que o conteúdo a ser priorizado esteja contido nessas duas listas, nesses dois grandes grupos. Por quê? Quer dizer que é muito importante e você ainda não sabe, você ainda não está dominando esse conteúdo. Então a chance daquele assunto cair e você errar é muito grande. Então esse assunto é prioridade máxima. Agora, se o assunto cai bastante e você já sabe, ótimo, claro que tem que revisar, não dá para deixar totalmente de lado, mas pelo menos é um ponto positivo a seu favor. Da mesma forma, se você não sabe determinada matéria, mas ao mesmo tempo não é tão importante para a prova, menos mal. Então essa é uma forma muito simples de você entender o que priorizar nesse novo ano de tentativa. Ah, Fábio, mas então você recomenda deixar de lado todo o resto que eu já sei, nem olhar? Não, não é isso que eu falei. Eu acho importante sim nós revisarmos, porque se a gente não revisa a gente esquece, mesmo se a gente sentir que tem um domínio hoje, não quer dizer que a gente vai ter o domínio para sempre. Então, nós precisamos revisar de tempos em tempos. Porém, nós não precisamos gastar o mesmo tempo que nós gastamos da primeira vez que nós estudamos aquele assunto. Então, na minha opinião, eu acho importante sim você repassar todos os conteúdos novamente, seguir mais ou menos uma ordem lógica, mas não necessariamente investir o mesmo tempo, o mesmo esforço para cada um dos conteúdos. Essa é a grande diferença do segundo ano de tentativa. Isso também é verdade em relação aos métodos de estudo ou como estudar. Então tem muita gente que fala, estude somente por exercícios. Tá, eu entendo essa lógica e eu acho o exercício a parte mais importante do estudo. Porém, eu acho um pouco diferente para quem está no primeiro ano de tentativa e quem já está tentando há mais anos. Porque quem está no primeiro ano de tentativa ainda não criou aquela base forte. Então, cada exercício vai ser muito mais difícil de ser feito. Então, à medida que nós vamos progredindo no nosso estudo, o ideal realmente é aumentar a proporção de exercício e diminuir o da teoria. Porque nós já criamos essa base que eu falei anteriormente. Como nossos estudos são para um objetivo muito certo, que é passar em uma prova, ou seja, acertar mais questões, claro que fazer questões acaba sendo a parte mais essencial. E essa evolução de entender que nós já somos pessoas melhores, com mais conhecimento do que no ano anterior, vale para tudo. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas eu acho que o essencial é isso, entender que a nossa ênfase deve ser diferente. Tem gente que pode achar que essas dicas foram genéricas demais. Porém, essa é a base de tudo. Essa é a mentalidade que nós temos que levar para frente nos anos subsequentes de tentativa. Mas se quiserem que eu aborde algum ponto específico que eu citei nesse vídeo, então, Fábio, você falou do negócio dos cadernos, como utilizar meus cadernos do ano anterior, como organizar as revisões, como fazer questões de forma diferente. Escrevam aqui nos comentários que daí eu vejo sobre qual deles vocês querem mais que eu fale. Daí a gente aborda um pouco mais aprofundadamente esse tópico específico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sua curtida, deixem seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações. Sigam-nos nas redes sociais. O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal.